Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Ontem foi o Dia das Mães e hoje eu quero contar para vocês a história de uma mamãe, a história da Bíblia. Essa história se passou há muito tempo atrás, no Egito, um lugar muito longe daqui. Lá no Egito tem muita areia, faz muito calor, é um deserto, mas lá também há um rio muito conhecido. Bem, essa história se passa quando o povo de Deus, o povo hebreu, estava vivendo como escravo no Egito. Eles trabalhavam muito fazendo tijolos para construir grandes cidades. O faraó, que era o líder do Egito, era muito mau. E ele fazia com que os hebreus trabalhassem muito, porque ele tinha medo que eles se multiplicassem muitos e se voltassem contra eles numa possível guerra. Então, ele dava muito trabalho e duplicava, triplicava o trabalho. Eram trabalhos forçados, mas sabe, quanto mais ele fazia com que eles trabalhassem, mais eles se multiplicavam, mais cresciam. Então esse faraó teve uma ideia maligna. Ele pensou: bem, eu vou autorizar que todo hebreu do sexo masculino seja morto afogado no rio. Que homem tão mau que ele era! Foi essa a decisão dele. Todo menino dos hebreus que nascesse seria afogado naquele rio. É um coração muito mau, não é? A Bíblia diz que todos nós já nascemos com tendência para pecar e nós só podemos deixar de pecar com a ajuda de Deus. Esse faraó cometeu um pecado muito grande ao fazer isso. Havia lá no meio daquelas pessoas uma família da tribo de Levi, porque o povo hebreu era separado por tribos. Essa era a tribo de Levi. Havia lá um papai, uma mamãe e 2 filhos. Eles tiveram um bebezinho. Esse era o papai Anrão, mamãe Joquebede, esse era o irmãozinho Arão e aquela mais mocinha é a irmãzinha Miriam. E nasceu um bebê menino. Mamãe Joquebede ficou feliz, mas muito preocupada. Ela temia pela vida do seu filho, sabe? As mamães existem para proteger os filhinhos também, não é? E ela ficou muito preocupada. Ela escondeu aquele menino durante 3 meses. Só que ele cresceu bastante, ficou muito forte, chorava alto. Ela tinha medo dos soldados descobrirem que ela tinha lá um bebê menino e temia pela vida do seu filho. Foi então que ela teve uma ideia. Ela pegou um cestinho, tipo de vime, e passou betume para fechar todos os furinhos daquele cesto. Colocou o pano fofinho, colocou o seu filho lá dentro do cesto e tapou. E colocou no rio Nilo, colocou entre as folhagens na beira do rio. Ela pensava que alguém podia achar o seu filho e assim salvaria a vida dele. E a irmãzinha ficou sempre espiando o que ia acontecer com seu irmãozinho que fora colocado na beira do rio. Joquebede queria salvar o seu filho. As mamães são pessoas muito especiais que Deus coloca na nossa vida para cuidar de nós, para nos educar, para nos alimentar, para dar banho e para cuidar de nós, levar à escola e até quando grandes. Uma mamãe sempre faz muita falta. E a mamãe é uma pessoa especial que Deus colocou para nos ajudar na vida. Talvez alguém não seja criado pela mãe, talvez seja por uma avó, por uma tia, mas há de ter alguém que cuide de você. Normalmente esta pessoa é a mamãe. Esta mamãe chamava Joquebede e ela queria salvar a vida do seu filho, ela temia por ele. Bem, Miriam ficou espionando atrás de um arbusto. Foi então que ela viu a princesa, a filha de Faraó, estava chegando para tomar o banho e ela vinha trazendo as suas servas. Naquela época, elas se banhavam no rio mesmo. Ela vinha com suas servas e as servas passeavam ali pelo rio, ver se estava tudo bem. Foi então que elas ouviram um choro. E ao procurar, elas encontraram o cesto. E no cesto havia um bebê chorando. A princesa, assim que pegou o cesto e viu, disse: "Este é um filho dos hebreus." Assim que Miriam viu que a princesa pegara o seu irmãozinho, ela veio correndo
e disse para a princesa: Olá, princesa. Você quer que eu chame uma das mulheres hebreias para poder cuidar do seu bebê? Desse bebê que você encontrou no rio? Ela não disse que era irmãozinho dela. Ela só disse que conhecia alguém que podia cuidar dele. E a princesa disse: Pode me trazer. Bem, ela trouxe a sua própria mãe. Olha que maravilhoso. Quem é que ia cuidar do bebê? A própria mamãe dele. E sabem de uma coisa? Além de cuidar, ela ainda ganhar um salário, que a princesa ia pagar um salário para ela cuidar do bebê. E quando o bebê já tivesse amamentado e já tivesse numa idade um pouquinho maior, ela traria lá para o palácio para poder ser criado e educado junto com a princesa lá no palácio. E a princesa seria a mãe dele. Que maravilhoso, que ideia maravilhosa Joquebede teve. Na hora certa a princesa veio lá. Como Miriam foi rápida para falar para a princesa que tinha alguém para cuidar do bebê. Que maravilhoso! Joquebede ia cuidar do seu próprio filho e já não corria risco nenhum, porque agora ele era filho da princesa. Que maravilhoso, não é? Quando chegou o tempo certo, ela trouxe o filhinho para a princesa poder cuidar. E a princesa deu o nome dele de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Sabem de uma coisa? Moisés foi o grande libertador daquelas pessoas que estavam escravas lá no Egito. Que bom que a mamãe Joquebede teve aquela ideia, que bom que a irmãzinha dele foi tão rápida, que bom que ele foi criado no palácio. A vida dele foi poupada porque Deus tinha um plano na vida dele e Deus tem um plano na sua vida também. Ele deixou a Bíblia para falar aquilo que ele quer dizer para nós. Esse versículo diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, ou seja, quando nós provamos que amamos Deus? Quando nós obedecemos aquilo que está na Bíblia. Quando é que nós provamos que amamos a mamãe? Quando nós obedecemos aquilo que ela nos pede. Quando é que nós provamos que nós amamos as pessoas? Quando nós não fazemos mal para elas. E os mandamentos de Deus não são pesados, não são difíceis de fazer. Está escrito lá em 1 João 5,3. Então, quem ama a Deus, obedece aquilo que a Bíblia diz. Quem ama a mamãe, obedece a mamãe. E quem ama as pessoas, não faz mal a elas. Nisto consiste o amor de Deus. Nosso último versículo diz: o que precisamos, nossa última cartaz diz: o que nós precisamos fazer? Reconhecer que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, crer que só por Jesus nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e pedir perdão para poder ter o nosso nome escrito no livro da vida. Enquanto aquele povo viveu escravo lá no Egito, sofreu muito. E o ser humano nasce escravo do pecado, não consegue deixar de pecar sem a ajuda de Deus. Assim como Deus preparou Moisés para ir lá libertar aquele povo, Deus mandou Jesus para morrer e ressuscitar por cada um que vive neste mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então só precisamos reconhecer, crer e pedir. Você gostou dessa história? História da mamãe Joquebede. Espero que tenha gostado. Logo eu volto para contar outras histórias da Bíblia para vocês. Deus abençoe. Tchau!